Êxodo 10, os versos 21 ao verso 29. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Amém. Vamos orar. Seja exaltado, Santo Deus, teu nome que julga as nações, nome que traz terror para muitos só de ouvir falar, nome que quebra o coração do eleito, nome que nos faz nos alegrar na manhã do teu dia. É esse nome, Senhor Deus, que será proclamado. É o nome do nosso Deus, revelado no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Retira, Senhor Deus, de nós todo o obstáculo, a fim de que possamos ouvir a proclamação desse nome. Que todo o coração seja quebrantado, Senhor Deus. E que o Senhor use o teu servo, transponda as minhas limitações, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Uma das questões que acompanham geração após geração da humanidade, dos grandes problemas da humanidade, é a idolatria. João Calvino, escrevendo suas Institutas, diz que o nosso coração é como que uma fábrica de ídolos. Nós temos a tendência a fabricar ídolos no nosso coração, a gerá-los de acordo com as nossas necessidades, com os nossos desejos. A idolatria está sempre presente na nossa vida. Não há um povo, não há uma tribo, não há um só ser humano que em seu coração um dia não elegiu um ídolo sobre o qual ele adora e se ajoelha. A idolatria nos acompanha, é a tendência do coração pecaminoso, é a tendência inicialmente da nossa natureza, porque se há algo que nos distingue dos animais, não é a nossa racionalidade apenas, é muito mais do que isso. Nós não somos apenas o ser da razão, nós somos um ser religioso, um ser que ama a adoração, que tem o desejo de se prostrar diante de alguém,
servia ao verdadeiro Senhor. A terra do Egito, na época de Moisés, servia a diversos deuses, muitos deles. Nós já acompanhamos pelo menos 8. Deus está julgando um por um. Agora, especificamente, um Deus ligado a um elemento da natureza está sendo quebrado. O maior de todos eles. O Deus que se referia ao sol. A divindade solar, ainda adorada em nossos dias, era a maior de todas no Egito. Ela era tão grande que ela era adorada desde o amanhecer até o entardecer. Todo dia era uma reverência a Amon-Ra, aquele Deus adorado pelos egípcios. Um Deus que ele se diferenciava por 3 pessoas. Um Deus logo cedo, que vencia a barreira das trevas. Era o Deus que rompia as trevas e trazia a luz. Um Deus que mantinha a luz por toda a manhã e início da tarde. E um Deus que ia até o entardecer, até o final do dia. Era o Deus que proporcionava a vida, o trabalho, a prosperidade, a subsistência daquele povo. Deus dos egípcios, ele era como que dividido em 3 pessoas. A adoração era tão grande que em uma os achados arqueológicos falando sobre esse Deus, a inscrição de uma oração ao Deus Sol, onde os egípcios diziam que não há outro como tu criastes a terra conforme a tua vontade, tu estás no meu coração e não há ninguém que te conheças, exceto teu filho. Veja, esse Deus tem um filho. Ra tinha um filho, e a encarnação do filho de Ra era justamente Faraó. Faraó era a encarnação do Deus solar. Um Deus dividido em 3 pessoas. Um Deus que tinha um filho. Um Deus que se encarna. Um Deus que sustenta todas as coisas. Tudo era dele. Esse era o Deus dos egípcios. Em nada, irmãos, nós temos evoluído nesse sentido. O paganismo da época dos egípcios é exatamente o mesmo que hoje. Porque ainda hoje o sol é adorado. Pasmem, século 21, quando o homem diz que está evoluído, ele ainda adora a criatura no lugar do Criador. Ele se prostra aos elementos da criação, ao fogo, à água, ao sol, ao ar. A tendência da adoração idólatra é algo extremamente comum, não só em qualquer tribo, raça e povo, mas em qualquer tempo. A divindade mais adorada em nossos dias é parecida com a dos egípcios, a chamada Mãe Natureza. Há inclusive uma certa teologia por trás dessa Mãe Natureza. Primeiro, a teontologia, a doutrina de quem é esse Deus, o ser desse Deus, que é oposto ao nosso Deus. Nosso Deus, ele tem figura masculina. Ele é o provedor, ele é o líder, ele é o Senhor. Mas o Deus pagão é uma mulher. Ela é adorada e reverenciada por ser mãe, quando na verdade nós temos
do ambiente que nós estamos. Ou seja, ela é a criadora, mas não só isso, ela é a sustentadora. Deus idólatra, ele cria e sustenta. Mas há também a marquiologia comum também no cristianismo, a doutrina do pecado. O homem tem pecado contra a mãe natureza. Sentido. O homem tem desmatado, o homem tem poluído, e com isso a mãe natureza ela vem e cobra o preço, com enchentes, com secas. Veja, quem diz isso afirma ser ateu, mas o discurso é completamente religioso. Há um Deus acima de todas as coisas que deve ser reverenciado. Não, o pecado diante dele vai ser cobrado. Ele sustenta, ele dá, ele toma. É chamada mãe natureza. É completamente oposta ao Deus verdadeiro, porque o Deus de Israel, ele é Pai, ele é Senhor, ele é Salvador. A adoração de um Deus não fica só no paganismo. Isso é tão urgente em nossas vidas, irmãos, que nós começamos a pensar sobre o principal Deus a ser adorado, ou o mais fácil de ser adorado, aquele que está conosco todos os dias, o ídolo particular do meu coração, eu mesmo. Meu ídolo preferido sou eu mesmo. Não é o sol, nem a lua. Meu preferido ídolo é a satisfação do meu desejo. O individualismo da nossa época, irmãos, cada vez maior, ensina o homem a aproveitar o dia como se fosse o único e o último da nossa vida. A despeito do que vai acontecer com o meu próximo, eu tenho que ser feliz. É a idolatria que toma conta do nosso coração, porque essa é a que mais nos satisfaz. É o ídolo mais próximo, aquele que eu me ajoelho diante dele todos os dias, a satisfação da minha vontade. Essa idolatria, ela toma todos os campos da sociedade. Isso é ensinado aos nossos filhos no colégio. Eles têm que ser felizes desde cedo. Eles precisam aprender a satisfazer os seus desejos. Não importa se isso é moral, amoral ou imoral. Não importa. É o individualismo tomando conta da nossa sociedade. E o ídolo sendo satisfeito. Isso sai do colégio e vai às artes. Há um compositor americano, Walt Whitman, ele compôs uma música que ela é o relato mais resumido e perfeito do que nós estamos falando agora. Uma canção para mim mesmo, em uma tradução livre. Ele diz: eu me celebro e canto para mim. A canção me levanta da cama e me faz encontrar com o sol. Divino eu sou por dentro e por fora. E eu santifico tudo o que toco. Se eu adorasse uma coisa a mais, adoraria o meu próprio corpo. Se eu adorasse uma coisa a mais, que não fosse a mim mesmo, eu adoraria o meu corpo. Esse é o mundo idólatra. Ele se adora a si mesmo. Ele se ama. Essa tendência mundana, profana, ela entra na igreja, revestida de uma linguagem gospel, de uma linguagem evangelical, e também toca as canções que deveriam ser para Deus,
e acabam sendo para o próprio homem. Uma música de uma banda nacional chamada Toque no Altar diz assim: é chegada a minha hora, meu silêncio já acabou, ouça o som da minha grande festa, eu vou viver uma virada, em minha vida eu creio, eu vou viver uma virada, o que eu achava estar perdido e tinha desistido de sonhar, meu Deus já decretou, este é o meu dia, minha virada, hora de festejar. Este é o meu dia, Deus fez para mim, esse é meu, Ele vai me dar. Sempre a primeira pessoa, é sempre eu, nunca nós. É diferente do que Cristo diz na oração do Pai Nosso que está nos céus, dá o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, livra-nos do mal, é coletivo. É bíblico. Eu penso em mim e penso no meu próximo. Eu amo ao meu próximo como a mim mesmo. A tendência da terapia secular é justamente o contrário. É dizer que você não se ama o bastante. Trata-se de uma pessoa com um distúrbio, com um problema, com princípios de depressão, e diz a ela: é porque você não se ama, você precisa se amar mais, se cuidar mais. Isso é mentira, porque você já se ama tanto que não suporta nunca ter uma derrota. É a idolatria do seu coração que toma o seu corpo e lhe faz sofrer, porque você quer sempre vencer. Quando você não vence, você fica triste, depressivo, porque você se ama tanto que não se vê derrotado. Esse é o meu dia, hora de festejar. É exatamente o contrário do que Cristo ensina, porque o ensino de Cristo, Mateus capítulo 16, verso 24 é: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Negue os seus desejos, negue as suas vontades, negue a sua própria vitória pela vitória de Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor, se satisfaça nele, tenha amor pelas coisas dele. Primeiro o seu reino, primeiro a sua justiça, depois o meu desejo, depois a satisfação da minha vontade, se ele quiser. Você quer fazer um teste se você tem um coração idólatra? Analise como você trata o pecado dos outros e compare como você trata o seu próprio pecado. A maioria, para não dizer 100% dos que estão aqui a partir de mim, trata o pecado dos outros com uma intensidade muito maior, uma gravidade muito superior aos nossos próprios pecados. É uma tendência do nosso coração aliviar do nosso lado, pesar do lado dele. Nós temos que analisar, nós temos que pedir a Deus que sonde o nosso coração todos os dias, para que quando eu vejo um irmão pecando ou errando, me lembre que eu sou exatamente igual a ele. E que eu aprenda a ter misericórdia. Que eu aprenda, inclusive, a pesar mais para o meu lado, pesar para os meus pecados antes do que dos pecados dos outros. Outro teste que nós podemos fazer sobre a idolatria do nosso coração. Numa situação em que você está entre duas opções, alguém vai ser prejudicado, ou você ou outra pessoa. Quem você escolhe? Você escolhe você mesmo
obter o prejuízo, ou você, às vezes de maneira desonesta, faz com que o seu próximo tenha prejuízo. A Escritura nos ensina que é muito melhor sofrer o dano do que fazer o dano. É muito melhor obter o prejuízo do que dar prejuízos. O Salmo 15 diz que quem vai entrar na morada do Altíssimo é aquele que jura e não volta atrás. É aquele que até mesmo com prejuízo sustenta a sua palavra. Esse que vai entrar na morada do Altíssimo. Idolatria é o desejo de satisfazer as minhas próprias vontades. A idolatria não é só a idolatria do sol, da lua, é a idolatria de mim mesmo. Querer fazer aquilo que dá a minha cabeça e dizer que sou livre, quando na verdade estou preso ao ídolo. Deixa eu chamar sua atenção para os versículos 21 a 23. Vamos fazer a leitura novamente. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Perceba a qualidade das trevas, da praga que está sendo trazida sobre o Egito. Primeiro, há uma repetição da identificação da terra onde as trevas viriam. Sempre é a terra do Egito, sempre virá sobre o Egito. Ou seja, a praga ela é localizada. Deus colocou uma praga justamente sobre o Egito. E essas não eram trevas comuns, não podem ser confundidas, por exemplo, com um eclipse. Porque é dito no texto que nunca mais haverá trevas como essas, e nunca houve antes desse período trevas tão espessas como essas. Essas trevas elas poderiam ser apalpadas, versículo de número 21. Não necessariamente que elas eram sólidas, mas elas eram tão fechadas, tão escuras, tão densas, que elas é como se pudesse você tocar na escuridão. Provavelmente elas eram como que além das trevas, uma neblina, em que mesmo que você acendesse um candeeiro, você não conseguiria ver absolutamente nada, porque era denso, porque era pesado. Não tinha como sair daquela situação. As trevas iam de encontro ao Egito. E as trevas elas são justamente aquilo que Deus fez na criação, só que ao contrário. Abra comigo em Gênesis capítulo de número 1. Gênesis 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. As trevas, elas encobriam a terra. Eram densas, eram uniformes, não havia luz. Assim o mundo veio a existir. As trevas. O primeiro dia da criação, o primeiro ato criativo do Senhor, vem no verso número 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E a interpretação do ato criativo é: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Veja, Deus viu que a luz era boa. Ele não viu que as trevas eram boas. Ele faz diferenciação entre luz
O homem vai viver na luz. Prova disso é que no quarto dia da criação são trazidos à existência os luzeiros, ou seja, o sol e a lua, que viriam posteriormente a ser adorados pela criatura ao invés do Criador. Primeiro dia, a luz. Quarto dia, sol, lua e estrelas. O interessante é que depois que Deus cria a luz e cria os luzeiros que iluminariam o dia e a noite e fariam separação entre as duas partes do nosso dia, depois disso, o que vem é a criação dos seres viventes, inclusive o homem. Voltando para Êxodo, capítulo 10. O princípio de descriação, ou seja, a criação reversa. Deus tira a luz do Egito e impõe trevas. Tudo fica escuro. A lua, o sol não conseguem mais penetrar as trevas. E o Egito se torna completamente obscuro. Depois disso, o que é que vem? A 10ª praga, onde o homem é morto. Deus está literalmente acabando com a sua criação. No princípio ele criou a luz e fez diferenciação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Agora Deus retira a luz do Egito e mata o homem que ele havia criado para a luz. O homem que vive em trevas não tem vida porque carece da luz. É esse o princípio que se dá por todas as Escrituras. Luz e trevas. Provérbios capítulo 4, versículo 19 diz assim: o caminho dos ímpios é como a escuridão, não sabem eles em que tropeçam. O Evangelho de João capítulo 3, versículo 19: a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Veja, a diferença de luz e trevas, ela passa a ter conotação espiritual. Aquele que vive na luz tem prazer em fazer aquilo que pode ser exposto. As suas obras não precisam ser as escuras, as escondidas. Mas todo aquele que vive nas trevas vive uma vida de segredos, uma vida obscura, uma vida que não pode ser trazida à luz. O apóstolo Paulo diz que o que deve tomar conta do nosso pensamento é tudo aquilo que glorifica a Deus e que pode vir à luz. Tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que tem boa reputação, isso deve tomar conta do nosso pensamento, porque isso é prova que vivemos na luz do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 5, diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A luz é comparada à própria essência de Deus. Deus é luz. O profeta diz que o Senhor, ele é o Pai das luzes. Tiago diz o mesmo: Deus é o Pai das luzes. Ele que trouxe a luz, porque ele é luz. Não há um aspecto sequer da natureza do nosso Deus que precise estar encoberto.
Deus é pela minha limitação. Outra é Deus ter que encobrir algo do homem. Todo ser de Deus, toda a natureza divina, ela está completamente à luz. Quando o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus, é porque a natureza divina está sendo proclamada à luz. Todos veem. Eles rejeitam pela sua própria injustiça, mas ela é trazida à luz. A obra criativa toda, ela é a luz de todos. A natureza humana, a inclinação moral do homem, tudo isso me leva a pensar em quem Deus é, na essência de Deus. Quando o homem faz algo bom, ele logo me remete a quem eu sou. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Quando eu ajo como Deus, eu ajo como Deus. E Deus, mais uma vez, vai fazer separação entre luz e trevas. Veja comigo, versículo 23. Não viram uns aos outros, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Isso me faz lembrar Atos capítulo 17. Paulo, proferindo um belíssimo discurso, diz que Deus criou todas as coisas e que Ele é digno da adoração de todo ser criado. Então ele diz: o homem que foi criado para adoração e passou a adorar outro Deus, ele anda como que no escuro, anda tateando como se tentasse achar a Deus. Mas não é não. Nós vemos o Senhor, nós sabemos que Ele é às claras, nós não vivemos nas trevas. Todo o Egito estava em trevas, mas uma pequena localidade, nela havia luz. E é dito: os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Deus fez mais uma vez separação entre luz e trevas. Isso nos faz pensar como nós enxergamos a vida de maneira diferente dos ímpios. Nós vemos aquilo que eles não veem. O ímpio, principalmente na nossa época, ele vê o casamento como um peso, como uma prisão, como escravidão, como perda da liberdade. Ele só vê isso. Mas só o crente consegue enxergar no casamento a beleza do relacionamento de Cristo e da igreja. Só nós conseguimos ver isso. A intimidade do casal é como as bodas do cordeiro. A cumplicidade do casal é como o Deus que tem cumplicidade com o seu povo. A liderança masculina não é um peso para a mulher, mas é uma bênção de Deus. Assim como Deus cuida de mim, esse homem tem cuidado de mim. A maternidade da mulher, ela é como o próprio Deus que gera filhos. A subordinação dos filhos é como o próprio Cristo, que em tudo fez a vontade do seu Senhor. Nós vemos coisas que eles não veem, porque só vê isso quem está nas luzes, quem está nas trevas, só vê desgraça. Eles olham para o mundo e dizem a nós: onde está o teu Deus? Eu não vejo. Onde está o teu Senhor? Por que tanta guerra? Por que tanta corrupção? Por que tanta maldade? Onde está o seu Deus? Nós dizemos: nosso Deus está nos céus e Ele vê todas as coisas e governa todas as coisas. Ele tem em suas mãos o cetro. E
você diz ao ímpio: o cetro, porque ele reina sobre todas essas coisas. E no final, ele dará o pago todo aquele que vive na idolatria do seu próprio coração. Ímpio nenhum vê isso. Ele vê o mundo se acabando. Ele vê as coisas completamente contrárias ao nosso Deus. Nós vemos a luz. Deus regendo todo o mundo. Mas qual seria agora a reação de Faraó a essas coisas? Versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor, nosso Deus. Veja, mais uma vez a barganha de Faraó com o profeta. Capítulo 8, ele havia dito: vão, sirvam o seu Deus, mas não vão muito longe, fiquem por perto, eu quero ver, eu quero que vocês sirvam ao seu Senhor, mas voltem para mim. A oitava praga, ele diz: vão os homens, fiquem as mulheres e as crianças. Moisés disse: de maneira nenhuma. Deus vai salvar a mim, a minha esposa, os meus filhos, tudo irá comigo, toda a minha família vai servir ao Senhor. Mais uma vez, Faraó traz uma terceira proposta. Tudo bem, com vocês, com suas mulheres, com seus filhos, mas as suas posses não. Elas são minhas, minha propriedade. Ele tentava com isso fazer com que os israelitas voltassem. Moisés disse: nem uma unha ficará. Versículo 26. Nem uma unha ficará. E o motivo é: tu nos darás sacrifícios e holocaustos para que ofereçamos não a ti, mas ao nosso Deus. Deixa o que está sendo dito aqui. Eu, minha mulher, meus filhos e todas as minhas posses vão servir ao Senhor. Mas tu vai me dar ainda das tuas posses sacrifícios e holocaustos que eu vou entregar ao Senhor. Tudo o que Deus me der vai servir ao Senhor. Eu, toda a minha casa serviremos a Deus. A proposta é: vão vocês, deixem as suas posses. É uma obediência parcial. E essa sempre é a estratégia de Satanás. Vem comigo em 1 Samuel capítulo 15. Capítulo 15, verso 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho quando se subia do Egito. Quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, e 10 homens de Judá. A ordem do Senhor era:
mulheres, absolutamente nada. Essa é a obediência completa requerida, é a lei de Deus. Faça como eu lhe mando. Agora veja como o cumprimento foi feito. Verso 7. Então feriu Saul os amalequitas de Javilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Interessa como o narrador ele trata a situação. Ele repete: ele matou todos, mas deixou Agag e o rei. Ele exterminou tudo, mas aquilo que tinha de melhor, ele ficou. Ou seja, ele fez aquilo que Deus havia mandado, mas parece que ele teve uma ideia ainda melhor do que Deus. Eu não vou matar tudo, eu vou deixar o rei para ele ser humilhado. E eu vou trazer os despojos da guerra para sacrificar ao Senhor. Verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. A impressão é: como ele não fez? Ele fez mais ainda do que o Senhor mandou, ele fez melhor. Mas quem pode fazer algo melhor do que Deus mandou? Quem pode cultuar melhor do que está prescrito? Quem pode ter uma vida mais santa do que a ensinada pelo próprio Deus? Esse foi o coração de Saul, em ser melhor do que aquilo que Deus havia lhe dito. Mas o rastro fica. E aí o profeta pergunta no versículo 14: então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e um mugido de bois que ouço? O profeta chegou diante do rei e disse: você cumpriu o que Deus mandou. Ele disse: cumpri, fiz tudo o que Deus mandou. E o profeta disse: que barulho é esse no meu ouvido? Barulho de animais. Saul, tu não mataste os animais que o Senhor mandou. Sempre fica, irmãos, o rastro do nosso pecado, da meia observação da metade. Você fez quase tudo e você se arroga a dizer: eu fiz tudo. Você não fez tudo, você fez quase tudo. Mas a intenção era boa, Senhor. Eu quis fazer o melhor. Não foi o que eu mandei. E aí respondeu Saul no verso 15: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas o destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ele agora está colocando a culpa dos outros. Não fui eu, Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou. Foi a serpente, foi a mulher, foi o povo. Nunca somos nós mesmos, nunca somos os responsáveis pelos nossos próprios atos.
mandou fazer errado. Foi o meu patrão que mandou fazer errado. Não fui eu. Foi a serpente, foi a mulher, foi o Senhor que me tentou, foi o povo. A resposta de Deus é verso 22. Porém Samuel disse: nem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e cultos a ídolos do lado. O que Samuel está dizendo? Fazer em parte a vontade do Senhor, querer sacrificar, querer comprar a salvação com suas próprias mãos, é exatamente igual à feitiçaria e à idolatria. Os pecados dos egípcios, os pecados da nossa época. Os ímpios querem adorar aquilo que não conhecem, e até mesmo os que se dizem crentes, ao adorar aquilo que não conhecem, chamam o Senhor pelo nome, mas prestam culto que Ele não requereu, e por isso são réus do Senhor, porque mais vale obedecer do que sacrificar. Não é só o ato, não é só a intenção, não é só a vontade, o desejo do coração em adorar a Deus, mas é o desejo de fazer aquilo que Ele manda completamente e não de maneira parcial. Pensar nisso, irmãos, é tão urgente para as nossas vidas, é tão complexo pensar na obediência completa ao Senhor, que geralmente o crente ele sai, após ouvir a palavra de Deus, com um coração pesado, porque sabe que não tem conseguido cumprir toda a vontade de Deus. Mas ele sai e tenta fazer a vontade de Deus. E ele busca fazer aquilo que Deus mandou. E quando ele busca fazer isso, ele começa a ser rotulado por enviados de Satanás, que dizem: você quer ser o santarrão. E começa a lhe rotular de fundamentalista, de neopuritano. E dizem que o seu culto, ele é um culto muito frio, muito morno, e que Deus não está lá. E começam a colocar você dentro de uma caixinha onde você não consegue sair, porque você tenta fazer a vontade de Deus, de maneira imperfeita ainda. Mas só porque você tenta, você é chamado de radical. Preste atenção. Que grande privilégio será ser chamado de radical, no sentido correto, que vem de raiz, de estar enraizado em Cristo. Se você está vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, veja, é aquilo que as bem-aventuranças dizem, a última delas: se você é perseguido por conta da justiça, grande privilégio você tem. Se alegre por isso. Continue fazendo aquilo que Deus manda. Não importa o que digam, não importa o que rótulo lhe dão, façam o que Deus manda. Mas se você está do outro lado, se você acha que nem precisa disso tudo, nem precisa de ser tão pesada assim a doutrina sobre o que eu devo fazer diante do Senhor. E se você começa a pensar que não precisa tanto, eu posso ir cultuar, mas eu vou pensar o dia que eu vou, talvez eu vou no domingo, outro não, ou só à noite, ou só pela manhã. Ou se você até vai, você nega os sacramentos, nega a ceia, o pão, o vinho, você nega o batismo. Sempre pela metade.
É sempre fazendo quase toda a vontade de Deus, tendo quase toda a vontade de cumprir o desígnio do Senhor. Não existe lei no inferno. Não existe uma parte da condenação dada a alguém. É um inferno completo. É uma vida eterna longe do Senhor. Se você aparentemente é crente, se você parcialmente busca o Senhor, se você está parcialmente comprometido com a igreja, você não vai parcialmente para o céu, você vai inteiro para o inferno. Não há meio termo diante de Deus. Cristo disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é dos meus é contra mim. Essa é a verdade do nosso Deus. O texto ainda tem alguns ensinos, versículo 27 em diante. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Após ser pregado mais uma vez o Evangelho, após ser a condenação mais uma vez proclamada, o ouvido do ímpio está com comichão. Ele não consegue nem olhar para a cara do profeta. Saia da minha presença. Eu não aguento mais seu radicalismo. Eu não aguento mais essa sua história. Saia da minha presença. Eu não quero nem ver o seu rosto. Nunca mais eu quero ver a pregação do Evangelho. Ele é agora completamente escravo do pecado. Porque a esperança que havia era a pregação do Evangelho. E ele, de maneira contundente, negou a profecia. As trevas se passaram pelo Egito. Foram 3 dias só. A luz voltou. Mas a luz física voltou. Porque as trevas espirituais permaneceram sobre aquele povo. A luz de Israel nunca faltou, porque a luz espiritual já era presente. Mas uma luz ainda viria, uma luz que foi profetizada por Isaías no capítulo 9. Convido a abrir a palavra de Deus no profeta Isaías. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Veja agora, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quando isso iria acontecer? Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos. Perdão, irmãos. Capítulo 4, verso 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Agora sim, capítulo 5, verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. A profecia de Isaías se cumpriu em Cristo. Ele é a luz. E aqueles que vivem na luz, eles proclamam o Evangelho, porque estão estabelecidos na luz do Senhor Jesus Cristo. Mas houve um dia em que as trevas tomaram a terra. Em Lucas, capítulo número 23, a morte do Senhor Jesus Cristo é narrada dessa forma. Lucas 23. Já era quase, verso 44, já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. No dia em que Jesus morreu, as trevas tomaram conta do mundo, porque o pecado estava sobre ele. E o pecado obscurece a terra, obscurece o mundo. Quando o pecado toma o Senhor Jesus, as trevas tomam toda a criação. Mas ao terceiro dia, as trevas foram completamente dissipadas, porque Cristo, ao raiar do sol, ressurgiu dos mortos e trouxe a luz que está no nosso coração. Por isso o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, diz: porque Deus disse: das trevas brilhará a luz. É quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Contudo, 1 João capítulo 2, verso 8, é um novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Quando Cristo ressurgiu dos mortos, as trevas foram dissipadas do mundo. Mas houve ainda uma diferenciação. O Evangelho que eu lembro, no capítulo 23 de Lucas, diz que aqueles que andavam com o Senhor contemplavam essas coisas. Só eles puderam ver a beleza da luz do Senhor Jesus Cristo. E os outros, os que viram? O que é que aqueles homens viram? Viram trevas, viram desgraça e viram juízo. Mas não todo juízo, porque o juízo final ainda está guardado em Apocalipse capítulo 16. Apocalipse capítulo 16, a partir do verso 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas,
os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. E o final, não se arrependeram de suas obras. Êxodo capítulo 10, verso 28 e 29. Faraó permaneceu de coração endurecido, mesmo depois de ver as trevas. Apocalipse 16, falando do juízo final. Aqueles que viviam em trevas, permaneceram nas trevas, não se arrependeram dos seus pecados. Porque o homem vai para o inferno, não é por falta de aviso, é por sua própria vontade, pelo desejo idólatra do seu coração, que não querem se submeter ao verdadeiro Deus. E aí, passam a adorar o sol, a lua, as estrelas, ou a si próprio. A pergunta é: quem é o seu Senhor? Quem você adora? Quem é o Deus que você se ajoelha todos os dias? A resposta não é: eu amo o Deus da Bíblia, eu conheço a Bíblia de capa a capa. A resposta é com a sua vida. Porque o Deus que você serve é aquele por quem você vive. E o Deus que você serve, você vive, toma toda a sua vida. Lembram-se da proposta de Faraó: levem suas esposas, levem suas crianças, leve até os seus servos. Mas uma coisa vocês não vão levar: as suas posses. As suas posses minhas. Deixa eu lhe perguntar uma coisa: o que Deus lhe deu serve a quem? Ou a quem? O seu dinheiro, a sua profissão, a sua riqueza, serve para quê? Ou para quem? Se você diz que adora ao Senhor, que ama Ele, mas o seu bolso ainda aparentemente não foi convertido a alguma coisa estranha no seu coração. Moisés disse: a minha casa, os meus filhos e as minhas posses vão adorar o Senhor. Nada vai ficar no Egito. Nada pertence a esse mundo. Tudo que é meu é para adorar o Senhor. Quando eu recebo meu salário, para adorar o Senhor. Quando eu chego na igreja, para adorar o Senhor. Quando eu compro alguma coisa, é para a glória do Senhor. Quando eu coopero com a obra missionária do Senhor, porque Ele é meu Deus. Quem é o Deus do seu nome? Ou o dinheiro é o seu próprio Deus? Muito alerta ainda para nós, irmãos. Certamente você não consegue fazer exatamente tudo que Deus manda. Nenhum de nós consegue. E é possível que nas insistentes tentativas e nas insistentes quedas você possa se desesperar. E você possa inclusive perder a alegria da salvação, como o salmista perdeu. Mas tenha certeza de uma coisa: quem foi chamado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, ainda que todo o Egito esteja em trevas, você tem luz. Se agarre à luz do Evangelho. Viva nessa luz. E Deus vai lhe ajudar a cumprir os desejos do coração dele.
dia que você não conseguir, lembre-se de uma coisa: as trevas já tomaram conta dessa terra uma vez. Porque um homem, um único homem, cumpriu todos os desígnios do Senhor. E o objetivo foi um só: para que nenhum dos seus, vivendo nas trevas, nós tenha luz eternamente. Se agarre nessa promessa e viva para a glória de Deus. Amém. Convido a igreja a ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Ele pedia ao presbítero Denilson que fizesse essa oração. Senhor nosso Deus, agradecemos pela tua palavra, Deus, é maravilhoso, viva, Deus, e te pedimos que o Senhor nos agracie, Deus, com a aplicação dela no nosso coração, para que nós possamos crescer em graça, no conhecimento do Senhor, porque agora estamos na luz, não mais nas trevas, como um dia estivemos. Agora temos conhecer a verdade, conhecemos a verdade, porque o Senhor nos libertou. Dá-nos graça